Eu vou ensinar aqui agora 3 métodos para se gerar mais engajamento no Instagram. Eu vou mostrar na prática como é que funciona isso aqui. Minha namoradinha está aqui, ó, deitada no sofá, morrendo. Tá frio. Tá frio. E eu vou explicar pro pessoal aqui, ó, 3 coisas. 3 coisas. Por que 3 coisas? Me explica o porquê de 3 coisas. Viu? Não sabe falar. Porque acontece, quando você fala pra alguém assim, ó, eu vou ensinar um método de 3 passos pra gerar mais engajamento na sua rede social. Dá vontade de assistir, não dá? Lógico. Porque são 3 passos. Por que a gente sempre usa o número 3? Essa que é a grande charada do negócio. Sempre tem que falar assim, ó, eu vou ensinar alguma coisa, ou vou fazer alguma coisa, eu vou ensinar você a dançar em 3 passos. Vou postar isso, então. Pode postar. Porque a gente sempre usa o número 3 para as coisas. O número 3, o número assim, ó, eu vou ensinar alguma coisa em 3 passos. 3 passos é um número que você consegue fazer. Então, vou te ensinar a dançar em uma metodologia de 3 fases. É muito melhor que você falar assim, você tem que aprender 100 passos para poder fazer uma dança. Ou você tem que fazer 100 coisas, escrever 100 textos, porque é um número muito grande. O número 3 é o número que chama a nossa atenção. E quando a gente usa isso, a gente usa os gatilhos mentais de curiosidade, porque você fica assim, mas são só 3? Eu quero ver qual é que é. Você fica imaginando que consegue fazer, porque 3 é fácil de fazer. São 3 coisinhas que você vai mudar o seu engajamento, você vai mudar a sua vida. Só que na verdade nunca são 3 coisas. Você pode ver que são 3 coisas que você tem que fazer um monte de coisa dentro dela. Vou lá pra mesa agora que eu vou explicar um pouquinho melhor sobre os gatilhos mentais que a gente usa pra fazer 3 coisas virar um monte de coisa. Então qual que é o lance? Você tem que explicar sempre em 3 passos qualquer coisa, mesmo que ela tenha 20 passos. Porque 3 coisas são melhores que 20 coisas. Toda essa enrolação que eu fiz na introdução aqui é só para chamar a atenção de vocês para explicar sobre gatilhos mentais. Gatilhos mentais está muito bem escrito nesse livrinho aqui, que é um livro bem fininho do Gustavo Ferreira. Eu indico muito porque você pode aprender qualquer tipo de escrita persuasiva através de livros. O livro é muito barato. Esse livro deve estar custando assim, uns R$25. E você consegue abranger toda a parte de gatilhos mentais só com um livrinho básico desse aqui. O gatilho mental ele serve como uma estratégia de você fazer escrita ou textos, o que for, vídeos, de forma persuasiva. A persuasão é você tender a pessoa a fazer alguma coisa que você quer ou tomar alguma atitude. E o marketing nada mais é do que muita persuasão. Você sempre quer que a pessoa faça o que você quer e no final das contas gerar uma venda. Isso de estruturar qualquer discurso em 3 pilares, você dá uma especificidade muito precisa. Então, são 3 coisas. E quando você coloca o número 3, ele não é um número que assusta, porque não são muitos passos, não são muitos métodos que você precisa, só 3. Todo mundo consegue fazer 3. Se você falar assim, 1 ou 2, parece pouco, então parece que não funciona. Então fica ruim. 1 ou 2 é pouco. E se você falar assim, 10, ele é um número que serve muito bem para fazer assim, 10 exemplos ou 10 receitas que você consegue fazer na sua casa. Então, é um número um pouco mais extenso, mas ainda assusta para algumas outras coisas. Por exemplo, se você falar assim, os 10 passos para gerar uma venda de 1 milhão, é bom, porque o final das contas ali, o final dos 10 passos é alguma coisa grandiosa. Mas no caso desse exemplo aqui, são 3 passos para gerar mais engajamento no Instagram. E eu vou falar então 3 coisas que você pode fazer, literalmente, né, já que o título do vídeo é esse, que você pode aumentar o engajamento no seu Instagram, ou na sua rede social, pode ser no YouTube também, usando gatilhos mentais. Os gatilhos mentais tem na descrição mesmo desse livro, ele coloca assim algumas coisas como mais básicas e outras que vão incrementando. Um gatilho mental nunca vai funcionar sozinho, então você tem que ter isso em mente, que fazer um gatilho mental não faz a ancoragem necessária para alguém tomar uma atitude. É uma regra de relacionamento que você tem que criar ao longo do tempo com vários tipos de gatilhos mentais para você envolver a pessoa na história. A quebra de padrão é um gatilho mental muito bom para ser usado em rede social, porque as pessoas elas sempre estão acostumadas a ver as mesmas coisas. Então, se você fala assim para a pessoa, 3 coisas que você não deve fazer para o seu público gostar mais de você, você quer o padrão, porque você ensina coisas que você não deve fazer para a pessoa gostar de você.
E geralmente as pessoas vão querer saber coisas que você deve fazer para a pessoa gostar de você. Então você está quebrando o padrão, quebrando toda a linha lógica e jogando isso do outro lado da moeda. Quando você se opõe de alguma coisa, você contrabalanceia tudo, você consegue chamar mais atenção. Porque as pessoas elas gostam de polêmica também. E toda vez que você coloca uma quebra muito grande de padrão, você consegue esse maior engajamento. Nos últimos tempos eu tenho visto muito Instagram tirando todas as fotos, arquivando todas as fotos e colocando uma foto assim, preta, escrito um novo começo, algo do tipo, ou sair do Instagram, sair da rede social, deletei tudo. E isso serve para a pessoa falar que está transitando de uma fase para outra, mas não necessariamente ela está parando de fazer aquilo. Serve só como uma quebra de padrão. Ela vem postando todos os dias, fazendo o seu conteúdo todos os dias, e do nada ela some da rede social, quebra o padrão, todo mundo fica curioso, que é um outro gatilho mental poderosíssimo, a curiosidade, e começa a imaginar, que é um outro gatilho mental também muito bom, que é a imaginação. E você atrai tudo aquilo para a sua rede social, você fica em evidência por ter sumido, não por ter aparecido. Então você quebrou o padrão ali de comunicação. A identificação também é uma coisa que a gente pode usar a nosso favor. Você já parou em alguma fila de sei lá, lotérica, mercado, alguma coisa do tipo, e a pessoa ela fala pra você assim: nossa, você estudou lá no mesmo colégio que eu, você lembra de mim? Você não lembra da pessoa, você não faz ideia de onde aquela pessoa veio, mas você associa com ela da mesma escola. Então essa comunicação que vocês vão ter é muito mais forte do que qualquer outra coisa naquele momento, porque vocês vieram do mesmo lugar ou do mesmo bairro, alguma coisa do tipo. E só pelo simples fato da pessoa ter alguma coisa que é muito relacionada a você, faz você gostar dela assim, de uma forma gratuita. A pessoa pode ser a pior pessoa do mundo, mas só porque ela estudou na mesma escola que você, ou ela morou na mesma rua que você na infância, tem essa proximidade de ter um relacionamento muito maior assim. Então, como que a gente pode usar isso numa rede social? A gente pode estar sempre valorizando a nossa cidade, ou falando do nosso passado, ou conectando até com o que a gente viveu antes. Por exemplo, eu nasci em 93. Na minha época, era muito comum lan house, né? Quando eu era adolescente, tinha muitas lan house, coisa que não tem mais. E esses dias eu postei falando sobre lan house, que eu queria chamar meus amigos para ir numa lan house, pra gente jogar junto e matar a saudade dessa época. E cara, meu Instagram ele encheu de mensagem, muita gente engajou comigo, falou comigo, mandou mensagem, pelo simples fato de ter uma proximidade, de ter essa conexão da nostalgia mesmo da época da lan house. Então você consegue usar em detalhes, fazer a sua rede social ampliar de valor, associando coisas que você fazia antigamente ou fazendo conexões mesmo de identidade. Um último gatilho mental que eu posso falar para vocês é inimigo comum. O inimigo comum é uma coisa que você cria e as pessoas elas veem aquela coisa como um inimigo que todo mundo tem e que é uma coisa oculta. Vamos citar um exemplo assim muito, muito forte, que é a indústria farmacêutica, por exemplo. A gente fala que a medicina ajuda, todo mundo tem esse consenso dos medicamentos e tudo mais, e vem uma pessoa da nutrição, por exemplo, e vem falar assim: a indústria farmacêutica quer que você fique viciado em remédios para ela sempre estar lucrando. Então ela não quer que você aprenda ou saiba nada sobre nutrição, não usar alimentação em prol da saúde, porque eles vão perder dinheiro na venda de remédios. Então ela cria o inimigo comum, as pessoas elas se identificam com esse inimigo comum e começam a engajar, e você começa a criar uma comunidade, criar um ciclo de pessoas que começam a pensar da mesma forma que você. Só que isso tudo você está criando, porque você não tem prova de nada, você tem base de nada. Outra vertente do inimigo comum é no meio do marketing digital. O pessoal fala que as universidades, né, que a educação tradicional, ela já não funciona mais, que tem muita gente formada no mercado de trabalho que está desempregado, que os caras eles se formam, demoram 4 anos para formar uma faculdade, e não existe mercado para todo mundo, e você perde tempo lá dentro, sendo que você pode aprender coisas muito mais rápido com cursos online de, sei lá, 2, 3 meses e está trabalhando, ganhando até mais do que um cara formado. Então eles colocam as universidades e o ensino tradicional como uma forma de criar um inimigo e conseguir promover a sua própria identidade ali, que é
a venda de cursos online, de marketing e ensinar uma profissão nova que não depende justamente de uma organização que é muito grande, que é uma universidade. E tem as universidades particulares, elas têm o sistema EAD e mesmo assim elas lutam contra o profissional que vem de uma formação que seria autônoma, né? Ela não tem uma formação acadêmica, não tem um diploma e eles criam esse inimigo que é a universidade e os seus pais, eles te moldam que você faça uma graduação e não um trabalho por conta antes de se formar, por exemplo. Então, esse gatilho é muito poderoso porque você pode criar inúmeras coisas em inúmeros contextos diferentes e basta você ter uma criatividade muito boa para conseguir engajar e melhorar muito a sua rede social. Então você tem 3 coisas aqui e sempre coloque o número 3, estruture seu discurso em 3 pilares, formule um curso, formule qualquer coisa em 3 pilares que você vai ver que vai dar muito certo, beleza? Se curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, dá um joinha e tamo junto. Valeu, falou, até a próxima e